Irmãos queridos, hoje eu estou no 40º dia de Covid, portanto, a partir do 14º não se transmite para ninguém. Elaine está no 43º dia, internada no 7º andar do Biocor, que também não tem ninguém com Covid. Estou dizendo isso porque eu tenho visitado Elaine todos os dias, então tenho tomado todos os cuidados, irmãos, para preservá-los. Eu estou imunizado por 90, 180 dias, mas isso não me dá o direito de pensar em fazer mal a alguém. E por isso estou aqui na igreja que tanto amo, de volta e com muita vontade, irmãos, muita vontade. Nós abriremos as Sagradas Escrituras, segundo o Evangelho São Lucas, capítulo 8, os versos de 4 até 8. Evangelho segundo Lucas, capítulo 8, os versos de 4 a 8. Irmãos, nós leremos de forma alternada. Lucas, capítulo 8, os versos de 4 a 8, de forma alternada, quando as Escrituras dizem assim: afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: outra caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, clamou: quem tem ouvido para ouvir, ouça. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, eis aí o teu povo, eis aqui o teu servo, e nós carecemos tanto do Senhor, ó Deus, somos incompetentes para ouvir, se o Senhor não nos tirar a trava dos ouvidos, dos olhos, do coração, jamais nos aperceberemos do que o Senhor realmente quer de nós. Mas, Senhor, nós estaremos perdendo tempo se assim for, e, ó Deus, nós não temos tempo, os dias estão voando, os dias são maus, nós precisamos ser tratados, ser fortalecidos para sermos usados com poder e glória. Então, ó Deus, nessa noite, praza-te em vir estar conosco na continuidade desse culto, aonde nós calamos para o Senhor falar. A tua voz é poderosa para despedaçar os cedros do Líbano e, mais do que isso, para dar vida a ossos secos. Então, ó Deus, fala ao nosso coração e leva-nos para casa com dever de casa, para a honra e glória do teu nome. Desafia-nos em nome de Cristo. Amém. Irmãos, o reverendo Stanford, dos Estados Unidos, esteve na Etiópia durante 15 anos, quando aquele país se tornou comunista. Viveram um inferno. E o pastor Stanford foi ao sul do país, onde ele ouvira falar do pastor Tadessa. E o pastor Tadessa tinha um dom, irmãos. Ele era pregador de ofício fúnebre. Aonde tinha um velório, lá estava o pastor. E ele pregava e as pessoas convertiam aos borbotões. Aí a polícia prendia o pastor Tadessa, dava uma surra nele, o espancava, curava, soltava o pastor, imediatamente ele estava de novo no ofício fúnebre, espancavam ele. Então, até o dia que a polícia disse assim: agora nós não vamos soltá-lo mais, deixa ele aí na cadeia. Com 3 meses, havia 22 convertidos na cadeia. E aí, bom, agora nós não podemos deixar mais o pastor Tadessa pregar, nem nos ofícios fúnebres, nem na cadeia, nós vamos matar o pastor Tadessa. Marcaram a eletrocução dele em praça pública, horário, mas eles não tinham cadeira elétrica. Fizeram lá uma ligação com fios desencapados e, data e hora marcada, executem o pastor Tadessa. Ligaram a chave, faísca, fumaça e o pastor Vivinho da Silva. Leva o pastor de volta para a cadeia. Amanhã nós executamos o pastor. Fio desencapado, tudo refeito e
faísca, fumaça e o pastor vivo. Pastor, vai embora daqui, pastor. Nós não aguentamos mais. Some daqui, pastor. E o missionário Stanford estava à porta, saiu correndo. Pastor, o que o senhor vai fazer? Olha, eu escutei que agora está acontecendo um ofício fúnebre no lugar tal, estou indo lá pregar. E aí o pastor Stanford disse, nossa nação tem orado pelo Senhor. Nessa hora o pastor Tadeça parou. Missionário, como é que é? Vocês têm orado por mim nos Estados Unidos? Temos, pastor. Ô meu irmão, nós também temos orado por vocês. Eu ouvi dizer que vocês têm a possibilidade dos templos abertos 7 dias por semana, 24 horas, e vocês se negam a ir à igreja. Eu ouvi dizer, missionário, que vocês têm até 10 Bíblias em casa. A minha congregação, missionário, tinha uma Bíblia, a minha, e nós corríamos o risco de perdê-la. Eu rasguei a Bíblia toda e dividi entre os membros da congregação. Agora, quando eu estou pregando, eu digo assim, eu preciso de Isaías 53. E um dos membros da minha igreja se coloca de pé e recita de cor Isaías 53, porque foi a porção das Sagradas Escrituras que ele levou para casa. Sim, pastor, nós temos orado por vocês. Qual é o terreno do seu coração, meu irmão? É o tema dessa mensagem. Dizer por parábola é ensinar sobre o reino de Deus usando uma história como paralelismo, que é o verso número 4, quando as Escrituras dizem assim, afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola. Então, parábola é uma pequena narrativa que usa paralelismo para ensinar sobre o reino de Deus. Parábola é uma pequena narrativa que, por paralelismo, ensina sobre o reino de Deus. Então, essa parábola não tem como objetivo senão aquela multidão que vinha ao Senhor Jesus questionar-se: como você tem recebido a semeadura? Para ser mais claro, como você tem se portado quando a palavra de Deus é pregada? A pregação precisa humilhar o pecador, exaltar o Salvador e provocar arrependimento. A pregação precisa humilhar o pecador, exaltar o Salvador e provocar arrependimento. Numa pregação que não exista uma dessas pernas do tripé, é uma pregação que precisa ser melhorada, irmãos. Queridos, por favor, numa rápida conjectura, como você sai dos cultos? Você sai daqui com um dever de casa para colocar em prática? Irmãos queridos, por favor, você não sai daqui tendo entrado no ouvido e saído no outro não, né? Sabe por quê? Se você não sair daqui com o sentimento de colocar essa palavra em prática, você se torna indesculpável. Deus te trouxe até aqui, te deu o privilégio de sentar aqui, de ser exposto à palavra de Deus com todo o conforto, e você sai como se nada tivesse acontecido. Pregações leves fazem com que os corações se tornem duros. Pregações duras, insta Timóteo, corrige Timóteo, repreende Timóteo, exorta, tornam corações leves. Nós prestamos serviço a Deus também pelo ouvir a pregação, que cremos solenemente é a voz de Deus. E o serviço cultico a Deus não faz sentido se Deus não veio falar com você. Então nós cantamos louvores. Eu gosto de louvor, mas eu acho a pregação um negócio chato. Não quero ouvir a pregação. Irmãos, vocês estão vendo o tablado do púlpito, que é um pouquinho mais alto? Aqui? Então é o seguinte, por favor, o púlpito está acima da mesa dos sacramentos, que está acima do auditório. Todas as igrejas reformadas são assim, porque o ápice do culto é a palavra do Deus vivo chegando ao coração do seu povo.
Muito bem, deixa eu te fazer uma pergunta, você que é marido, você que é pai, você que é irmão, né? Você está em casa tentando falar e a outra pessoa está assim. Você fica feliz, né? Ou você está tentando falar e a pessoa está assim. Não, 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 não. Você fica feliz, não fica? Como é que Deus se sente quando Ele te traz à casa dele? Ele diz assim: eu sei o que você precisa, ouça, e você fica. Você está de corpo presente, é um culto de corpo presente, e a alma está, né? Muito bem, reflita por favor, reflita. Meu irmão, Romanos 10, 17, a única forma pela qual Deus ordinariamente produz fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra de Deus. A única forma de haver transformação de um ser humano é ser exposto à pregação da santa palavra de Deus. Meu irmão, diz Benjamin Bedmore, a graça de Deus pode salvar a alma sem pregação, mas toda a pregação do mundo não pode salvar a alma sem a graça de Deus. Então, querido irmão, você está ouvindo essa mensagem que é Deus lhe falando ao coração. O que você está fazendo com a semeadura, com a palavra de Deus que tem chegado na sua alma? Como é que tem sido isso? Por favor, porque a resposta será a revelação de uma outra coisa muito grave. O que você responder, a tese aqui, portanto, vai mostrar qual é o tipo de solo do seu coração. Então, qual é o tipo de solo do seu coração? Só beirada e você esmaga o conhecimento? Só beirada e você ainda esmaga o conhecimento? Verso de número 5, por favor, você pode ler comigo o verso de número 5? A uma só voz, irmãos. Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu. Será que o seu coração é aquele coração beirada, que esmaga? Muito bem. O semeador saiu a semear. Isso aqui é um pleonasmo vicioso. Ou virtuoso, né? Bom, o semeador saiu a semear, é óbvio, né? É a mesma coisa que um crente fazer oração. Lutero diz assim, olha gente, alfaiate faz roupa, sapateiro faz sapato, e crente faz oração, porque esse é o ofício. Então, o Salvador, ou o semeador saiu a semear. Crente que não é evangelista é um impostor. Então, a semeadura acontece sempre, em todo o tempo. E aí, irmãos, por esse verso, por favor, não fique nas periferias, não. Irmãos, às vezes nós passamos anos a fio no meio do caminho, na periferia. Você não chega. Tem crente que não cresce, é aquele marasmo, é aquela coisa que não vale a pena. É um cristianismo tão ruim para o crente quanto para a igreja. Por quê? Não tem mudança de vida, não tem fruto, não tem nada que sirva. A periferia não serve. Pare de tangenciar. Sabe quando você bate só na beiradinha assim? Decida-se hoje por tomar uma postura. Deus, eu quero viver o Evangelho com tudo que eu posso. Os tempos estão sendo remidos, irmãos. Pessoas com 3, 4 dias vão parar no UTI para não voltar mais. Aproveite o tempo que você tem. Mordidão não presta. O Senhor Jesus disse assim, olha, você tangencia, você só fica na beirada, estou a ponto de te vomitar. E o problema do coração do verso de número 5 é que a palavra deveria penetrar no mais profundo dos pensamentos, dividindo juntas e medulas, e ela fica relegada à beirada. Você entra aqui, e aí você bota a mão assim e diz assim, Espírito Santo de Deus, não estou afim. Não quero, não. Estou aqui dentro, mas não quero. Como assim?
Irmãos, então, se é para ser, seja mesmo. Se aventure a amar o Senhor Jesus de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E aí, queridos, sola Escritura, nunca teremos na IPP, acredito, o melhor dos corais, o melhor conjunto de louvor. Ah, quem dera se eu pagar a língua. Quero pagar a língua, tá? Mas hoje, o que nós temos aqui, irmãos? Nós não temos nada. Tem nem lâmpada piscando aqui. Nós temos aqui estudo sério das Sagradas Escrituras. Aproveite o que a sua igreja tem. Queira estudar as Sagradas Escrituras, não para conhecimento, não para contemplação, mas para que a sua vida seja transformada e você prove do poder do Deus dessa palavra. Porque, afinal de contas, esse evangelho periférico não serve. Você sabe disso. Sua vida está uma lástima. Você não encontra sentido para a vida. Existe sentido para a vida quando nós estamos trabalhando para a glória de Deus. O verso de número 5 diz assim: a semente foi pisada e as aves do céu a comeram. Irmão, ou tudo ou nada. Ou tudo ou nada. Ou você vai para o centro com tudo, ou você está pisando a palavra de Deus para outros comerem aquilo que não vai edificá-los. Porque foi uma palavra pisada, que você deveria ter guardado, mas fez o menor sentido para você. Ruim para você, péssimo para o reino de Deus, é ficar nas beiradas. Seja mesmo. Volte para casa hoje, dizendo assim: Senhor, eu quero ser, Senhor amado, como um vaso novo. Quebra a minha vida, Senhor. Eu quero ser crente de verdade. Em segundo lugar, irmãos, qual é o solo do seu coração? Duro e árido, seco, sem abertura para a vida? Duro, seco, árido, sem abertura para a vida? Verso de número 6. Vamos ler? Por favor, leiam, irmãos, o verso de número 6. Outra caiu. Amada irmã, querido ouvinte, seu coração tem secado a palavra, ou ela tem florescido na sua vida? E para responder, norma credente et agenda. Esse lema da reforma, ele é duro demais. Eu disse que nós somos aquilo que cremos, lembram? Nós somos aquilo que cremos, e nós somos aquilo que fazemos porque cremos. Não tem jeito. Nós somos aquilo que fazemos porque cremos. O que você tem feito? Mostra se o seu coração é árido. Então, doravante diz, Provérbios 23, 26, dá-me, filho meu, o teu coração e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Quanto prazer você tem nos caminhos de Deus? Quanto? Quanto? Não há como ser crente sem entregar completamente o coração a Deus. Senhor, nós ouvimos o diácono de plantão orar. Senhor, o Senhor tem nos dado muito mais do que nós precisamos. Eu duvido quem aqui na hora do almoço hoje não comeu e não sobrou bastante na casa de alguém. Irmãos, nós temos mais de 5 mil reais em cestas básicas na sala de baixo. Ninguém tem passado fome nessa igreja. Nós temos suprido pessoas. A sua casa tem estado suprida. Mas a questão, por favor, Deus, o que eu posso dar para o Senhor diante de tudo aquilo que o Senhor tem me dado, sem deixar faltar nada lá em casa? Me dá, filho meu, o teu coração, mas pare de dar um pedacinho do coração. Entrega tudo ao Senhor. Entregue tudo ao Senhor. Pare de cochear entre dois pensamentos. Elias chega para o povo e fala assim: escuta,
Vocês vão decidir hoje, viu? Ou vocês vão servir ao Deus de Israel, ou vocês vão servir a Baal. Vocês vão parar de ir para um lado para o outro. Vocês vão decidir hoje. Hoje. Irmãos, decidamos. Não dá para ficar nisso. Senhor, eu quero provar. A semeadura fracassou no terreno do coração por falta de umidade. E aí vai o presbítero Ricardo ali no cantinho e ora por avivamento. Irmãos, às vezes o sangue ferve e eu tenho que segurar, né? A igreja está aqui orando. A igreja está orando, clamando para Deus ter misericórdia, aí surgem as vacinas. Aí aparece alguém, não, a vacina é trem do capeta, que não deve tomar vacina. Tenha paciência, irmãos. Nós estamos orando por misericórdia de Deus, Deus provê condições e aparece um sem noção para falar um negócio desse. Mais alto lá, hein? A oração do presbítero, hein? Vacina é uma bênção, mas o que vai resolver isso, irmãos, não é vacina, hein? O que vai resolver se chama umidade, quebrantamento, avivamento, irmãos. A igreja precisa se arrepender, irmãos. O problema é a aridez do coração da igreja. Posso mostrar isso para vocês? Sodoma e Gomorra. Abraão chega para Deus assim, meio escabriado. Senhor, fala, Abraão. Se tiver 50 aqui, o senhor preserva a cidade? Preserva, Abraão. Abraão vem. Senhor, se tiver 10. Perfeito, Abraão. Se tiver 10 justos aqui, eu não destruo Sodoma e Gomorra. O que aconteceu, irmãos? Cidades foram destruídas. Sabe por quê? O problema não é o ímpio, irmãos. O problema é quando os justos tomam a forma do mundo e não fazem a menor diferença. Nosso irmão licenciado Vitor tem pregado em Isaías: eu estou farto, eu não quero o culto de vocês. Quebrantem-se. Coração úmido. Quebrantamento. Senhor, nos refaz, nos faz crentes de verdade. Queridos, coração endurecido que mata a palavra se chama desgraça. Outro sim, com todas as forças da minha alma, eu vou apelar ao seu coração. Ouça Isaías quando ele diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Irmãos, chega uma hora que você encara o vale da sombra da morte. Mirca orou por isso. Chega uma hora que você encara o vale da sombra da morte. E naquela hora não dá para você fazer mais nada. Está feito. Mas se naquela hora você tem intimidade com Deus, você pode dizer: Senhor, se for agora, é agora. Mas se não for, eu quero te louvar por mais um tempo. Seu coração tem estado úmido, meu irmão, disposto ao quebrantamento? Não deixe passar a oportunidade de se arrepender e recomeçar com tudo. Aproveite enquanto o Senhor está perto, bradando ao seu coração. Observação: é você que precisa disso, e você sabe disso. Umidade é quebrantamento. Diga: Senhor, não quero o coração endurecido, não quero que o meu coração seja fechado para a vida. Eu quero vida. Terceiro lugar, irmãos, qual é o tipo do seu coração? Com pontas agudas que matam o que chega? Seu coração é aquele espinhento? Verso 7. Leiam, por favor. Verso 7. O ser espinhoso é ser bexigoso, pontiagudo, anormal. E aí perguntar se alguém é espinhoso, né? Não sou não, pastor. O sujeito já responde na hora: não sou não, pastor. Tá bom. Qualquer coisa o sujeito está pronto
a espetar e repelir. Você conhece gente assim? Pois é. O cristão está sendo, do outro lado, irmãos, docilizado para ter disposição mental a ser. Então, o cristão está sendo docilizado. Olha, gente, quando nós vamos caminhando com alguém, nós vamos pegando trejeitos dessa pessoa, as expressões que ela usa, né? Não é assim? É por isso que filho parece com o pai. É por isso que marido e esposa vão parecendo um com o outro, porque você vai convivendo tanto que você vai pegando essas coisas. Como é que eu sou um crente e não vou parecendo com o meu Senhor Jesus? Então Gálatas diz assim: mas o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, felicidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, meu irmão, o terceiro ponto é o seguinte: qual é o tipo do seu coração? É um coração com pontas agudas que mata o que chega? Porque do outro lado é o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é assim: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, felicidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Eu quero confessar um negócio para vocês. De vez em quando eu leio esse verso e falo assim, mas esse aqui podia estar em outro lugar, né? Precisava estar aqui, né? Porque esse aqui me bate muito. Tudo aqui é fácil. Mansidão, domínio próprio, bondade, benignidade, alegria, paz. Né, irmãos? Mas isso aqui é o desnudar do que eu sou, é o que eu faço. Então, o cristão vive isso aqui. Pastor, mas eu não consigo. Então, ore, porque Deus faz aquilo que Ele está te mandando fazer. Ele te dá as condições, Ele te ajuda a cumprir a Escritura. Quem é você e qual é o tipo de solo do seu coração? Você está suscetível à exortação ou chega alguém para poder te exortar? Você arma e diz assim, vem para você ver. Conhece gente assim? E aí, irmãos, as rosas têm espinhos. Você é o quê? Você é a parte de cima da rosa ou é a parte de baixo? Porque a parte de cima mostra a beleza do céu e a parte de baixo é aquilo que machuca e mostra um inferno. Então, só tem dois caminhos, ou direita ou esquerda, ou cima ou baixo. Corações belicosos fazem o que com a semeadura, irmãos? Corações belicosos sufocam a palavra. Gente que só briga, vai afastando os outros, sufocando a vida, ao invés de ser um facilitador de compreensão, amor e vida. Quem eu sou? Eu sou o sujeito espinhoso. Vem para você ver. Quem você diria que você é, irmão? Com respeito a ser um repelidor ou aglutinador. Então vamos fazer o seguinte. Irmãos, existe um evento chamado Team Building, construindo a equipe. E nesse evento você senta com seus pares e todos estão autorizados a falar o que quiserem. E aí você vai ter que ouvir. Faça isso na sua casa. Dê condições da sua esposa e dos seus filhos falarem com você. Dê condição do seu marido falar com você. Qual é a visão que você tem de mim? As pessoas mais próximas. Qual é a visão que você tem de mim? Esteja humildemente disposto a ouvir, a avaliar e a se quebrantar diante de Deus para acertar. Nós precisamos, irmãos, nós temos que parar de ser espinhosos. Lembram do hino? Que a beleza de Cristo se veja em mim, toda a sua admirável pureza e amor. Você diria que a beleza de Cristo tem sido visto na sua vida? O apóstolo Paulo diz assim, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Meu irmão, do coração, só você. Você hoje diria que você é
alguém que deflagra o bom perfume de Cristo lá no seu trabalho, na sua escola, na sua casa. Os seus vizinhos diriam: sim, esse casal é bom perfume de Cristo. Não, ele é bom perfume de Cristo. Ou você é espinhento. Qual tipo de solo é o do seu coração? Último lugar. Boa terra que produz frutos. Verso de número 8. Lucas 8, 8. Leiamos juntos, por favor. Outra, afinal... cristão produz frutos dignos de arrependimento. Lembram João Batista? Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Vocês estão querendo fugir do inferno? Mas quais são os frutos que vocês têm para fugir do inferno? Cristão produz frutos dignos de arrependimento. Cristão frutifica boas obras que glorificam a Deus, fazendo bem a todos do seu entorno, sendo como um jardim regado. Sabe aquele negócio gostoso? Irmãos, depois de 30 dias, eu sentei no mesmo lugar que eu faço culto doméstico há anos e comecei a fazer meu culto e faltava alguém ali. Mas quando eu estou fazendo meu culto e eu olhei para fora, 7 orquídeas floridas. Como é que um rinoceronte toma conta de orquídeas? Se alguém descobrir, me fala. Mas elas estão lindas, irmãos, elas estão lindas. E aí, você consegue ver a beleza quando você se dispõe a fazer o que você não sabe, aquilo que você não pode, mas aquilo que você diz assim: Senhor, abençoa. A boa terra, irmãos, não é uma boa terra por ela mesma, mas é uma boa terra porque ela é abençoada pelo Senhor. As torrentes no Neguebe passam como bênção de Deus, transformando tudo como um jardim regado. Irmãos, existe prazer de você passar por um lugar e ir deixando as coisas floridas, em paz, porque as pessoas vão dizer assim: o que tem na sua vida de diferente? E aí você vai dizer: existe um Deus, vivo e verdadeiro. Você viu o que Ele pode fazer na minha vida. Então, queridos, particularmente, você tem vontade de ser terra boa? Você já teve vontade de ser terra boa? Eu acredito que sim, mas o trem difícil é ser terra boa. Você até que dá uns 2, 3 passinhos, né? Aí o inimigo diz assim: eu quero ver se aguenta. E tum! E aí você... Mas existe uma vontade no seu coração de ser terra boa. E eu gostaria que você então dissesse para o Senhor: Deus, eu quero ser terra boa. E eu não quero desistir de ser terra boa. Hoje é dia, portanto, que você retoma a meta no seu coração: Senhor, eu quero ser terra boa para a semeadura da Tua palavra. Eu quero com todas as forças da minha alma que a palavra produza todos os frutos em mim, para que a glória do Senhor seja vista na minha vida. E é só por graça, irmãos, e é só por graça. Me ouçam, por favor. Ouçam com todas as forças. A Confissão de Fé de Westminster diz isso, o Catecismo de Heidelberg diz isso. Como é que a fé robustece? Minha irmã é formada aqui na UFMG, né? E aí de vez em quando a gente brinca sobre a Drogaria Araújo. Tem até remédio lá, irmãos. Drogaria Araújo vende de tudo, mas a dona Drogaria Araújo não vende robustecedor de fé. Não tem lá. A fé robustece quando você começa a trabalhar na obra de Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, sem saber as palavras que vai dizer, mas você tem a palavra do Senhor Jesus: vá, e o Espírito Santo vai colocar na sua boca exatamente o que você precisa para evangelizar os outros. Vá! E aí, quando você vai,
Ó, deu certo. Ó, Deus está me usando. E aí você olha de um lado, olha do outro e diz assim, é verdade, Deus usa as coisas loucas do mundo. Deus está me usando. Essa é a coisa gloriosa de ser pastor, irmãos. Nós sabemos que nada somos, mas nos colocamos com inteireza nas mãos de Deus, que pode todas as coisas. Queridos, como é que começa o verso de número 8? Qual é a palavra? Afinal? Outra, afinal, desculpa, né? Outra, afinal. Então, afinal, irmãos, aqui, imagine um gráfico, um círculo. Nós vamos dividir o círculo em 4, com uma laranja. Então, você pega a laranja igual preguiçoso, né? Que não descasca a laranja e que corta por cima e abre assim, corta em 4, né? Então, você imagina o seguinte, 3 partes da laranja são terrenos ruins. Quantas partes da laranja são boas? Uma. Você tem 3/4 ruins e você tem 25% bom. O que é mais fácil você ser e você ter? Terreno ruim aí dentro. Nós somos tendentes ao que é mal. Mas nessa noite, o Deus que transforma coisas está dizendo assim, deixa os 75%, vem cá, vem para os 25%. Eu quero te dar a oportunidade de ser terra boa. Mas aqui, é para gente que tem raça. Porque você tem 3 vezes chance mais de fazer o que não presta do que realmente ser um vaso de bênção nas mãos de Deus. Hoje, se ouvirdes a voz, aceite o desafio. Senhor, eu quero ser terra boa. Eu quero ser terra boa. E aí eu concluo com vocês, irmãos. Qual era o ofício do Senhor Jesus, se não ser semeador e formador, mor de semeadores? Jesus era o semeador por excelência. Quem rejeita Jesus, rejeita a sua semeadura, porque rejeitou os seus ensinamentos. E aí, irmãos, Soninha, eu prometi que era uma canelada só. E é agora. Aí, irmãos, nós estamos num culto público, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aí nós dizemos que amamos o Senhor Jesus, mas nós não cumprimos os mandamentos do Senhor Jesus. Ele disse assim, indo por onde você passar, fazer discípulos. Pare de ficar pensando nos seus problemas. Irmãos, eu saí do hospital praticamente cego, enxergando 3 metros à frente. Com 4 dias a minha visão mudou e eu não conseguia enxergar nada, a ponto de ter que fazer óculos. Tive pico glicêmico que inundou meu cristalino de açúcar. Minha pressão foi a 20/12, meus batimentos cardíacos a 156. Mas na hora que eu botei o pé para fora do hospital, irmãos, existe um desejo imenso, uma vontade tremenda de dizer do Senhor Jesus a quem eu encontrar pelo caminho. Não rejeite o mandamento não vai fazer nada pelo Senhor, Ele é o Deus que já está completo e imutável. Você cumprir o mandamento é uma bênção para você experimentar das bênçãos decorrentes da obediência. Rejeitar a palavra é rejeitar o semeador, que é Cristo. E aí Spurgeon, né, como são os homens de fé reformada, ou cambada de homem firme, né? Spurgeon chega e diz assim com aquela docilidade, olha, o crente ou é um missionário ou ele é um impostor. Então, qual é o tipo de solo do seu coração? Senhor, eu quero ser terra boa, que produza fruto, Senhor. Faz de mim isso. Irmão, a última frase do verso 8. Qual é a última frase? Quem tem?
Tá bom. Por favor, não vi ninguém aqui que não tem o pavilhão auricular. Você conhece alguém nessa igreja que seja surdo? Existe um irmão aqui que usa aparelho, mas ele não está aqui hoje. Você já viu alguém sem orelha? Eu vi uma vez, que foi cortada pelo tráfico. Então, isso é uma pergunta esquisita, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Todos têm ouvido, mas a questão é, você tem dado ouvidos, coração aberto e tratável, sem endurecimento à palavra? É isso que o Senhor Jesus está dizendo. É um efeito conotativo. Por favor, com todas as forças do entendimento, terminada a mensagem, aí você ora e diz, clamando, Senhor, me dá ouvidos, eu quero um coração quebrantado, contrito e compungido. Quebra, Senhor. Irmãos, às vezes nós somos como o pastor Stanford. Nós estamos olhando para as pessoas que estão passando a maior necessidade de cesta básica, nós estamos olhando para as pessoas que estão nos leitos de hospital, para as pessoas que morreram, e nós estamos dizendo assim, tadinhos dessas pessoas. Não, meus irmãos, não. Me responda, quantas Bíblias você tem em casa? Me responda, meu irmão, quantos dias você medita nas Sagradas Escrituras por semana? Me responda, meu irmão, você tem feito o culto doméstico com a sua família, meu irmão? E às vezes nós estamos achando que temos um terreno tão fabuloso do nosso coração. Aí chega no domingo à noite, Deus nos confronta e diz assim, espinhoso, árido, que só fica na beirada, abre a porta, eu quero ir no mais profundo, quero tratar, para que você possa frutificar. E agora, é com você. Vamos orar, irmãos? Vamos ficar de pé, por favor? Senhor nosso Deus, nós às vezes sonhamos em ser crentes melhores. Acredito que todos aqui sonhem com isso. Mas, Senhor, fica na esfera dos pensamentos, porque nós não estamos dispostos a pagar preço. Nós queremos o bônus sem o ônus. E nessa noite o Senhor nos chamou a querer ser terra boa. Terra boa tem que ser revirada, tem que ser adubada, terra boa tem que ser trabalhada. E nós vamos nos atrever agora, ó Deus, a lhe pedir que o Senhor trabalhe o terreno do nosso coração. De uma coisa nós queremos ser livres nessa noite, para a honra e glória do Teu nome, nos livra do endurecimento. Nos livra, Senhor, de sermos terra seca, de sermos espinhosos, de sermos aqueles que de verdade só querem beirada. Nessa noite o Senhor nos mandou abrir a caixa torácica e lhe mostrar o coração, lhe entregar nas mãos e ter a coragem de dizer, quebra, Senhor, e faz de novo, porque eu quero ser uma bênção nas Tuas mãos. Ó Deus, nos leva para casa com o desafio de ser terra boa nas Tuas mãos. Que assim seja, para que cada um frutifique e tenha alegria, para que tire a tristeza do coração e coloque a alegria de ser terra boa nas Tuas mãos. Nós oramos aqui no nome maravilhoso de Cristo Jesus, o amado Salvador, que nos ensinou a orar dizendo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.